Santo, ele é sacerdote, ele está com o seu incensário, ele está dentro do tabernáculo ministrando o culto ao Senhor, quando de repente ele vai ter uma revelação, o aparecimento de um anjo mensageiro. A Bíblia diz que enquanto ele ministrava sacrifício ao Senhor, Gabriel aparece para ele, lhe dando uma notícia, que a sua mulher, a qual não gerava, agora iria conceber uma criança, e essa criança não seria obra do acaso, essa criança seria alguém que foi projetado e estava nos planos de Deus. Para quê? Para cumprir um propósito específico, para cumprir uma chamada específica. Eu já libero esta palavra para alguém nesta noite. Se porventura você tem dúvida porque você existe, se talvez as crises existenciais bateram a porta do seu coração, porque eu vivo, porque eu respiro, eu vim como profeta de Deus dizendo esta noite: você vive, você respira, porque Deus escolheu você e tem um propósito específico sobre a sua vida. Glória seja dada ao nome do Senhor. A notícia foi tão extraordinária que no primeiro intuito, Zacarias, ele queria sair correndo para anunciar aos outros, porque quando nós lemos o texto e o contexto, nós entendemos que Zacarias, juntamente com a sua esposa Isabel, eles passavam por uma vergonha no arraial, onde eles moravam. Talvez era um motivo de chacota. Ali vai a Isabel que não gera, ali vai aquele casal, o sonho deles é ter uma criança, mas nunca conseguiram, nunca alcançaram o valor de Deus. Deve ser pecado escondido, deve ter transgressão dentro da tenda deles. É por isso que Deus não abençoa, é por isso que Deus não opera. Então o intuito, a intenção de Zacarias era sair correndo para espalhar as boas novas e dizer: ei, aquela que não gerava, agora vai gerar. Era este o intuito. Mas Deus, que é soberano e não trabalha com casualidades, ele vai fazer com que Zacarias fique mudo. E Zacarias ficando mudo era para não atrapalhar os propósitos e projetos de Deus. Eu vim ministrar isso sobre o coração de alguém nesta noite. Às vezes você pela madrugada, Deus revela. Às vezes alguém manda o profeta, Deus manda o profeta lá na tua casa, trazendo uma orientação, trazendo uma direção, mas você insiste em sair contando para um, contando para outro, e vai espalhando a mensagem. Eu vim dizer: comece a guardar segredo, comece a esconder as informações que Deus delegou somente para você, porque no momento oportuno Deus vai fazer aparecer, no momento certo Deus vai tornar conhecidos os projetos que decretou sobre a sua vida. Não espere para ninguém. A história nós conhecemos. Deus agora envia Gabriel em outro endereço, e a Bíblia diz que Maria agora está em casa, mãe do Salvador, e Gabriel agora vem com uma mensagem, e ele diz: salve a agraciada, paz seja contigo. Ela toma um susto: olha, quem és tu? Eu sou Gabriel, e trouxe uma mensagem direto do trono de Deus. Do teu ventre, tu foi escolhida para gerar um Salvador, o Emanuel, o Deus conosco. Ela vai tomar um susto nas suas prerrogativas. Ela vai dizer: mas como, meu Senhor? Como esta possibilidade? Se nunca conheci varão, eu sou moça. E ele diz: o que nascerá de ti é obra do Espírito Santo de Deus. Fica tranquila, Maria, porque já foi decretado na eternidade. A Bíblia diz ainda mais: o anjo carrega outra informação. Olha, aquela tua prima, tua parente, que é motivo de chacota no meio da sua casa, no meio da sua família, pode ir lá visitar ela, que ela já está no 6º mês de gestação. A Bíblia diz que Maria, mãe do Salvador, ela vai correndo agora na Judéia, na casa de Zacarias e de Isabel, e quando ela chega e bota o pé na porta e dá uma saudação: paz seja contigo, Isabel. A Bíblia diz que Isabel, olhando para ela, tem a revelação da hora e diz: olha, eis aqui a mãe do meu Salvador. E como é que tu sabe, Isabel? Porque o que tem dentro de mim, esta criança, João Batista, já começou a se remexer. Só na
Deus quer ministrar nos nossos corações. Existe um grupo de pessoas que estão favoráveis à legalização do aborto. Pessoas que querem agora dizer que é normal matar, tirar uma vida ainda no ventre da sua mãe. E a Bíblia está dizendo que com 6 meses de gestação, João Batista já era cheio do Espírito Santo de Deus. Ainda nós somos a Assembleia de Deus. Aqui nós dizemos não ao aborto. Por quê? Porque a vida é vida desde a sua concepção. E toda a vida que é gerada não é obra do acaso. É um propósito de Deus. É uma promessa de Deus. E agora outro João, ele vai escrever no primeiro capítulo. Ele vai dizer que aqueles que não nasceram da vontade do varão, eles receberam a dádiva, receberam o poder de serem chamados filhos de Deus, mediante a aceitação de Cristo como Salvador. Então, entenda, você não é obra do acaso, você foi gerado debaixo de um propósito. A Bíblia diz que agora João Batista nasceu. Eles estão agora no 8º dia, Zacarias e Isabel correndo ao templo para a apresentação, para apresentar o menino, para glorificar a Deus. Isabel está entoando um cântico de adoração, dizendo: olha, Deus virou meu cativeiro. Aquela que não gerava, agora gerou. Aquela que era estéril, agora concebeu. Deus tirou a minha vergonha que eu carregava. Agora eu já posso andar não com arrogância, mas eu já posso andar com o peito estufado, adorando mais ao Senhor, porque eu tenho motivo de sobra. Ele virou a chave, ele transformou meu cativeiro, ele tirou a minha vergonha. Glória seja dada ao nome do Senhor. E a Bíblia diz que agora levaram o menino para apresentar, levaram o menino agora para colocar o nome, apresentar o nome. Aí os parentes disseram: olha, coloca o nome da criança de Zacarias, é o mesmo nome do pai. E aí a mãe Isabel diz: não coloca nada, o nome dele vai ser João. Aí alguém gritou lá de longe, olhando, e disse: ei, mas na família não tem nenhum João, que negócio é esse? E aí Deus ministrava no meu coração ontem para falar para você: é obviamente que não tinha ninguém na família, porque João foi gerado debaixo de um propósito específico. E eu vim pregar esta palavra para quem recebe nesta noite. Talvez na tua família nunca se levantou um pregador, talvez na tua família, na tua casa nunca se levantou um missionário, nunca se levantou um levita, mas nesta noite, em um ímpeto de glória, revestido do poder de Deus, você vai chegar na sua família, seja a família Oliveira, a família Silva, e você vai dizer: eis aqui o primeiro pregador, porque Deus me gerou debaixo de um propósito. Se não tinha na tua família alguém que era diferente, Deus levantou você. Se lá no meio da tua casa é só você que serve a Deus, você será o canal de Deus, você será o instrumento de Deus, que Deus escolheu especificamente para alcançar outras vidas. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu preciso andar assim, mano. A Bíblia diz que agora João Batista, este menino que foi gerado debaixo de um propósito, a sua infância vai ser uma infância completamente diferente das nossas. Porque nós tivemos uma infância, por mais pobre que for ela, mas nós tivemos momentos de alegria, de felicidade, momentos de descontração. Mas a Bíblia diz em Lucas, capítulo 1, versículo 80: e o menino crescia e se fortalecia em espírito, e vivia entre os desertos, até o dia de ser apresentado, ou de se apresentar em Jerusalém. Aí a Bíblia diz o quê? Que João Batista está em um lugar impróprio. Ele está onde? No deserto. Mas aí que tem um problema. Que negócio é esse? De alguém que está no deserto, vestindo mal, porque no deserto não tem roupa de grife, no deserto não tem gravata bonita, no deserto não tem sapato lustroso mesmo, no deserto tem o que, pregador? No deserto só tem pelo de camelo, no deserto só tem gafanhoto, a comida é ruim, só tem mel silvestre, o cardápio não é atrativo. Mas a Bíblia me dá uma informação que João Batista está no deserto, mas ele está crescendo.
Você não é obra do acaso. Você não entrou por aquela porta por uma casualidade, não. Você foi alguém gerado por Deus na eternidade. E Deus está lapidando você para você cumprir o seu chamado. A Bíblia diz que agora, com 30 anos, João Batista ele vai se levantar para cumprir o seu chamado. E a Bíblia diz que ele está além do Jordão, do outro lado, batizando. O batismo de arrependimento, porque foi assim que ele foi levantado. A Bíblia também diz que o espírito de Elias repousaria sobre a vida dele. E que negócio é esse, pregador? É a reencarnação, Chico Xavier? De forma alguma. Isso é poder de Deus. Isso é poder de Deus. E a própria Bíblia, na sua apologética, ela vai responder a questão da reencarnação, do espiritismo. Porque alguém estava incomodado com o ministério de João Batista. Os doutores da lei, alguém que não entendia nada do céu, estava incomodado com o irmão João Batista e mandou uma comitiva lá no deserto para saber quem ele era. Olharam para João, olharam João batizando e disseram: ei João, tu é profeta? Ele diz: profeta? Eu não sou profeta. João, tu és então Elias? Dizendo encarnação, reencarnação. Elias? Também não sou. Então tu só pode ser o Cristo, João. O Cristo, muito menos. Então quem tu és, João? Eu sou anônimo. Eu sou só uma voz. A voz daquele que clama no deserto. Eu só vim para cá para preparar o caminho. E preparar o caminho para quê? Porque está chegando uma aí que é muito maior do que eu. E eu não sou digno de desatar as correias da sua sandália. Hoje eu batizo vocês com água para arrependimento. Mas vem vindo o grandão da Galileia. Ele batiza no Espírito Santo. Ele batiza com fogo. Eu estou na Assembleia de Deus e ministro fogo. Fogo e Espírito Santo de Deus. Nós somos pentecostais. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então agora, essa mensagem de João Batista, ele começa a pregar naqueles dias. E eu separei aqui alguns desafios da pregação de João Batista, que são um desafio semelhante aos nossos dias. Porque João Batista, ele estava inserido dentro de um propósito específico, que era preparar o caminho para a primeira vinda do Salvador, Cristo Jesus. E a igreja está aqui com um propósito específico, preparando o caminho para a segunda vinda de Jesus. A igreja está aqui, não é para andar de terno bonito, ter somente carro bom, casa boa, é muito bom, mas não está somente para isso. A igreja está aqui para clamar e dizer: aí vem o Salvador, o arrebatamento vem aí. Jesus vai arrebatar a sua igreja e nós estamos preparando o caminho. Aleluia! E agora ele vai começar a encontrar desafios, porque a mensagem de João Batista era uma mensagem que não agradava aos ouvidos. Ele pregava arrependimento para um povo que era convicto, cheio das suas razões, cheio de si. Quando alguém ouvia sobre arrependimento, até balançava a cabeça e dizia: isso é mais um louco, isso aí o sol do deserto fritou a mente dele, isso aí a noite congelante do deserto congelou os neurônios, é por isso que está doido, deve ter comido mel estragado, o gafanhoto que comeu deve estar estragado fora do prazo de validade. Mas João continuava dizendo: arrependei-vos, 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 que é chegado o reino dos céus. Ele ainda dizia mais: raça de víboras. Se nós pregássemos do jeito que João Batista pregava na paz, raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? E agora João Batista ele está pregando. E o primeiro desafio que eu separei para nós falarmos nesta noite: antropocentrismo. O que é antropocentrismo? O homem é o centro de todas as coisas. O homem está no centro de tudo. É tudo para o homem, porque é do homem para o homem e de novo para o homem. E João Batista estava em um cenário, em uma sociedade gerada pelos gregos, pelos romanos, que devastaram a província de Israel e já contaminaram muitos e estavam em um pensamento antropocêntrico. Ou
seja, o homem era a razão de todas as coisas. Quando nós estudamos acerca da história de Roma, a história da Grécia, imperadores que se achavam, se constituíam homens semideuses, homens que estavam acima de outras pessoas, homens que eram possíveis fazer tudo quanto é tipo de coisa, porque eles se achavam no centro do universo. E era esta mensagem que João Batista estava pregando: arrependei-vos. E como alguém prega arrependimento para uma pessoa que é cheia das suas convicções? Como que alguém tem a noção de arrependimento se na sua ótica ele já parece que está andando nos caminhos certos? Era este o primeiro desafio que João enfrentava pelo ministério da sua pregação. O segundo desafio, humanismo. E o que é humanismo? A sua filosofia, os seus escritos de Sócrates, de Platão, os seus escritos agnósticos, que lá na frente nós vamos ver Cerinto, o pai do agnosticismo. Ele vai agora pegar os escritos de Platão, os escritos de Sócrates, um pouquinho de evangelho, vai colocar tudo dentro do liquidificador e vai começar a disseminar para as mentes desapercebidas. Então percebam que o humanismo estava naquela época agora dizendo que o homem tinha o poder de movimentar o universo. Era uma teologia como se fosse a teologia de hoje, a teologia da conversão positiva. Eu determino, eu escolho, eu mando, eu posso coisa nenhuma. Nós não temos teologia determinando nada. Nós pregamos e ele ordena. Nós ministramos e se ele quiser salvar, ele salva. Se ele quiser curar, ele cura. Se ele quiser batizar, ele batiza. O homem não determina nada. O homem ministra. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Paulo disse que nós somos ministros e não determinamos nada. Nós ministramos e se for concernente à vontade de Deus, ele opera. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Então percebam agora, o homem era capaz de mudar o universo com seus posicionamentos. Quanta pretensão desta sociedade. O terceiro desafio que João Batista estava encontrando na sua época era o sincretismo religioso. E o que é o sincretismo religioso? É uma mistura de cultos, uma mistura de povos. Todas as culturas agora de cultos são trazidas para dentro do cenário de culto e estão agora gerando uma mistura. Está tudo misturado. E João está pregando: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E alguém vai dizer: não, que negócio de céu, se nós temos Diana, que negócio é esse de céu, se nós temos Hércules, que negócio é esse, se nós temos o Deus da medicina, se nós temos Esculápio, se nós temos tantos deuses, que negócio é esse de arrependimento? E padrão de sincretismo era negócio de grego. Grego e romano eles tinham, que nem diz o gaúcho, tamanho. Eles colocavam tudo para dentro dos seus cultos, faziam uma misturança braba e achavam que aquilo ali era adoração. E João Batista estava dizendo: eu vim preparar o caminho do adorador. Eu vim preparar o caminho para aquele que entende que não é no Monte Sião, não é em Samaria, mas é quem adora em espírito e em verdade. Eu vim preparar o caminho. Eu vim preparar o caminho do Salvador. Arrependei-vos. Então percebam que não era fácil. E o quarto desafio para nós caminharmos: o declínio da fé genuína, o fracasso da religião. Percebam que depois que passou-se os tempos, agora a fé em Israel foi dividida. Eles têm as suas convicções, eles têm os seus parâmetros. Agora vai ser criado e gerado o grupo dos fariseus, os escribas, os saduceus e até os herodianos. E agora cada um vai achar aquilo que é do seu bel prazer. Eles vão dissolver a Torá e vão se basear somente naquilo que eles acreditam, naquilo que eles pensam. Era fé completamente genuína em Deus, em um declínio espiritual e um declínio moral. Percebam que já existia o templo de Deus sendo
gerado por Herodes. A política e a religião estavam instaurada. Quem mandava mais é quem tinha mais dinheiro. Quem mandava mais era quem podia mais, quem estava mais alto. Mas eu gosto é da graça de Jesus Cristo. A graça de Jesus é esmagadora. Ontem ainda ministrava sobre a graça de Jesus. A graça de Jesus, ela parece, para você entender, um rolo compressor. E que negócio é esse, pregador? Ela pega o grandão, ela pega o mais alto ainda, e ela vai passando por cima, deixando todo mundo no mesmo nível. Aqui não tem grandão, não tem maior. Aqui é todo mundo no mesmo nível. Essa é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode dar glória por essa graça. Já pensou se Deus escolhesse alguém para o ministério pelas suas posses? Imagina se Deus escolhesse alguém pelo carro que ele dirige, pela casa que ele mora. Eu nunca seria escolhido, porque ando com o meu carrinho velhinho, moro de favor nos fundos da casa do meu sogro, mas eu glorifico a Deus porque a graça deixou todo mundo no mesmo nível, e ele me colocou no ministério. Você pode dar glória nesta noite, você pode me ajudar nesta noite a adorar aquele que é detentor e gerador da nossa vida e da nossa chamada. Glória seja o nome do Senhor. O declínio da fé, o declínio da religião. E quando nós falamos em religião, a religião no seu sentido original, religar o homem com Deus. Mas eu quero que você entenda e concorde comigo nesta noite, que a religião ela nunca ligou o homem a lugar algum. A religião ela exclui o homem agora da presença de Deus, porque o islamismo é uma religião, e eles, quando alguém não concorda com a sua fé, eles matam essas pessoas. A religião nunca ligou o homem com Deus de maneira alguma, mas Jesus certa vez ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus estava dizendo aí: religião é beco sem saída, religião é precipício, não leva a lugar nenhum. Mas eis aqui a ponte, eis aqui a ponte, e quem quer se relacionar com o Pai tem que passar por mim, tem que passar por mim. Então percebam agora, eu preciso ministrar, eu preciso encerrar mais 5 minutos, ele encerra. Já estourei o horário, nem perguntei até que hora tinha, mas vamos lá. Quando nós falamos acerca da mensagem de arrependimento, Pedro, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, versículo 19, ele vai usar 2 palavras. Ele vai dizer: arrependei-vos e convertei-vos. É arrependimento e conversão, porque ninguém pode se converter sem se arrepender, e ninguém pode se arrepender sem se converter e mudar a direção da sua vida. E quando nós falamos de arrependimento e conversão, nós extraímos 2 palavras do grego: arrependimento, metanoia, e conversão, epistreco. E eu começo primeiro por epistreco. O que é epistreco no grego? É uma mudança brusca de direção. E para você entender nesta noite, de uma forma, uma analogia, como se você estivesse vindo com o seu carro a 180 km por hora, e você puxasse o freio de mão em uma frenagem brusca, você mudasse completamente a direção do seu caminho, e você retornasse um giro de 180 graus de uma forma brusca, e você agora está andando por outros caminhos. Isso é epistreco. Mas há um problema. Não adianta somente mudar a direção da sua vida. Não adianta só alguém que ia na balada, alguém que ia no Chico Xavier, alguém que ia em outra religião, seja no candomblé, seja qual for a matriz da religião. Não adianta só sair da religião, sair de outros lugares que não glorificam o nome do Senhor e vir para a igreja, porque mudar a direção tão somente não vale nada. Porque agora Pedro, junto com João e junto com Jesus, ele está dizendo sobre arrependimento. E o que é arrependimento? Arrependimento é metanoia. O que é metanoia?
arranca, bota, tira, faz o que quiser, mas eu vim como profeta de Deus esta noite, uma hora vai acabar, uma hora Deus está levantando João Batista esta noite, que está disposto, ainda que perca a sua cabeça, mas ele tem uma mensagem de Deus, ele tem uma mensagem de Deus para preparar o caminho para o arrebatamento. Nós falamos, o homem é o centro de todas as coisas. Muitos louvores que são cantados já não glorificam mais o nosso Deus. Louvores que colocam o homem agora como um super-homem. Esse é o desafio que nós estamos enfrentando. Outro desafio, o sincretismo religioso, exatamente a mistura. Tudo que está sendo dando certo lá no mundo, muitos lugares já estão trazendo para dentro da igreja. Mas isso dá certo lá no mundo. Ei, eu vim dizer para alguém que Deus não te chamou para fazer o que dá certo. Deus te chamou para fazer o que é certo. Mas alguém está fazendo o que está dando certo. Esquece. Deus te chamou porque você é diferente. Você é diferente. Você tem propósito. Aleluia. Mas dá certo colocar luz. Dá certo pintar de preto. Dá certo colocar a mão de lixo. Eu vim pregar. Eu vim pregar. Dá certo em outro lugar. Mas Deus chamou você para ser diferente. Para ser diferente. Quando os diferentes nesta noite Deus está encontrando eu chegar. Seja cada nome do Senhor. Oh, glória. O declínio da fé genuína. Este é o quarto desafio que nós estamos enfrentando nos nossos dias. Onde em muitos lugares a Bíblia já não tem mais primazia. E eu digo isso com propriedade, pela misericórdia de Deus e tão somente a misericórdia de Deus. Este ano, este mês de novembro, faz 4 anos, tão somente que eu prego a palavra de Deus. Deus fez algo na minha vida extraordinário. Era para amor, era para estar em outro lugar, mas Deus foi lá no monturo e disse: eu vou usar, dá um obreiro, dá um pregador, ele é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Eu tenho visto cada coisa nestes últimos anos que Deus tem me levado pela sua honra e glória. Às vezes é 5 minutos de palavra, dá vontade de fechar a Bíblia, só orar e dizer: Deus, eu muito obrigado. Aonde os louvores, eu sou alguém que ama louvor, mas tudo tem o seu determinado tempo. O louvor embala, o louvor prepara o ambiente, mas o que liberta é a palavra, o que transforma é a palavra, o que quebranta o coração é a palavra, o que dá o norte para quem estava com a sua vida perdida é a palavra. Doutrinas de demônio, mas nesta noite eu vim igualzinho a este objetivo que eu estou pregando para você. Eu vim disposto para que o Espírito Santo de Deus levante João Batista nesta última